Olá, crianças, boa tarde. Hoje vamos seguir com a nossa aula de português, vamos aprender mais uma forma de classificar os substantivos. Então, hoje nós vamos aprender ou relembrar o que é substantivo simples. Então, abra o livro de vocês, grupo 3, página 32. E hoje a semana começa com uma novidade. Então, estou muito animada para essa semana. Segue até o último slide, que aí eu conto para vocês que novidade é essa. Vamos lá? Todo mundo se lembra o que é um substantivo? Lembra? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, aos lugares, a coisas, aos sentimentos. Então, hoje nós vamos falar de saudade, esse sentimento de saudade é um substantivo comum. Estou falando de saudade porque tem a ver com o último slide, tá? E substantivo próprio? Paulo. Paulo é o nome de uma pessoa, substantivo próprio. Cantagalo é o nome de uma cidade, de um lugar. Então, nome de pessoas e lugares são substantivos próprios. A gente sempre vai escrever com letra maiúscula, lembre? Enquanto que saudade, ou bola, balão, lápis, caneta, caderno, é substantivo comum. Então, a gente sempre vai escrever com letra minúscula, a não ser que seja início de frase. Os substantivos também, a gente viu que eles podem variar quanto ao gênero. O substantivo pode ser masculino ou pode ser feminino. O balão, masculino. A bola, feminino. Ele pode ser classificado ainda quanto ao número. Pode ser singular ou plural. Bola, substantivo comum, feminino, singular. Bolas, substantivo comum, feminino, plural. Quando é mais de uma bola, plural. Uma bola só, singular. E ainda pode ser classificado quanto ao grau, aumentativo e diminutivo. Aumenta, aumentativo, quer dizer que é uma bola grande, um bolão. Diminutivo, diminuiu, é uma bola muito pequena, uma bolinha. Então, esse é o grau. Lembra da lupa? A gente usa a lupa para ver bem, para aumentar. Então, a gente tem o aumentativo, tá? Ou diminutivo. Então, agora vamos no substantivo simples. Olha só, substantivo simples é aquele formado por uma única palavra, única. Por exemplo, Taiti, um nome próprio, um substantivo próprio, vovô, garoto. Substantivos comuns e simples, porque é um nome só. Agora vamos lá. Meu nome é Enia Mara. Meu nome é composto, é um substantivo composto. Agora vamos lá. Arthur, substantivo simples. Ana Clara, substantivo composto, porque o nome da Ana é um nome composto. Ana Clara, Maria Clélia. Deixa eu ver quem mais. Acho que são os dois. Aí vamos. Arthur, David, Daniel, Guilherme, Rafael, Murilo, Felipe. Deixa eu ver se faltou alguém. Então, são substantivos simples, que são formados por um único nome. Marina, Luísa, Ana. A gente chama de Ana Yunes, mas acho que Yunes é a assinatura já é um sobrenome, né? Tira essa dúvida, por favor. Então, a gente já chama Ana Yunes para separar da Ana Clara. Acho que é isso. Me fale aí, Ana. Então, vamos lá. Substantivo
Composto, formado, já falei, formado por mais de uma palavra, né? Que precisa mais de uma palavra, como, por exemplo, Luiz Eduardo, substantivo próprio, composto. Pé de moleque. Pé de moleque é um doce, só que o nome é composto, pé de moleque. Guarda-chuva, nome composto. Então, precisa de, para eu saber o nome do meu protetor na hora da chuva, guarda-chuva, nome composto, formado por duas palavras. Então, vamos às atividades? Então, segue atividade página 33. Vamos lá. Tem um texto, gente, que vocês já devem ter percebido, a gente não vai trabalhar esse texto, porque já falamos sobre cerejeira e estamos precisando acelerar. Mas fala uma história de um menino e uma cerejeira. É uma história bem bonitinha. Eu amo os textos deste livro. Então, é uma história bonitinha. Vocês podem ir lá ler essa história, que é bem lindinha. Então, aqui tem um trecho dessa história. Vamos lá. Quer dizer, o título dessa história. O menino e a cerejeira. Com relação a essas palavras menino e cerejeira, é correto afirmar que menino e cerejeira são substantivos comuns e simples? Ou letra B, são substantivos próprios e simples? C, comuns e próprios. Ou letra D, são somente substantivos próprios. Então, leia com atenção e classifique substantivo menino e cerejeira. Agora, no exercício 2, o substantivo simples é formado somente por uma palavra. Conceito, substantivo simples formado por somente uma palavra. Pinte apenas as crianças que tenham como nome um substantivo simples. Aqui tem os nomes Beatriz, Miguel e Maria Fernanda. Qual ou quais crianças têm um nome formado por um substantivo simples? No exercício 3 da página 34, olha só. Como são os nomes dos seus colegas? Faça uma listinha do nome de todos eles. Então, nós temos 14 colegas. Lembre, lista e escreve o nome de todo mundo numa folha de papel. Se você não estiver chegando nos 14, esqueceu algum nominho no momento, pode me escrever perguntando. Há mais substantivos próprios com uma ou com duas palavras? Então, a gente não vai fazer a lista, mas separe os nomes com uma e com duas palavras. Em seguida, copie na tabela somente os substantivos próprios simples. Então, você não vai escrever o nome de todos os seus colegas, você vai escrever numa folha o nome de todo mundo, vai marcar com substantivo SP de próprio, substantivo, você vai escrever substantivo comum e substantivo composto. E aí copie nessa lista somente substantivos simples e substantivo composto. E copie nessa lista somente os substantivos simples, ou seja, formados com uma única palavra. Anote para casa. Atividade 4, página 35 e atividades 5 e 6 da página 36. Faça aí para você exercitar os substantivos simples. Então, vamos lá. A aula continua. Não vamos parar por aqui. Agora, gente, pontuação e uso da letra maiúscula. Então, a gente tem trabalhado aqui para que serve os sinais de vírgula, ponto, reticências, travessão. Mas agora a gente vai saber
vai estudar quando que a gente utiliza a letra maiúscula após o sinal. Então, vamos antes recordar esses sinais? Vamos lá. Na página 37. Eu vou falar sobre os sinais, mas eu quero que depois pause o vídeo para vocês assistirem um outro vídeo que é muito importante, muito bonitinho, falando sobre os sinais em que eles se apresentam e a importância dos sinais, que vocês vão achar bem legal. Olha só. O sinal de interrogação. Para que serve o sinal de interrogação? Quando eu quero fazer uma pergunta. E os dois pontos? Eu vou utilizar dois pontos quando eu quero fazer antes de uma fala, quando é uma narrativa, e eu, antes da fala, eu utilizo dois pontos, e aí o travessão para indicar a fala. Ou então, quando eu quero dar uma explicação, ou quero fazer um esclarecimento, aí eu utilizo dois pontos antes. Ó. Paulo é. Eu posso até utilizar dois pontos para eu explicar como as características de Paulo. As características de Paulo são. Dois pontos. E aí eu posso listar as características de Paulo. É alto, Paulo é carinhoso, é amável, e aí eu posso citar uma série de características dele. Então, vamos lá. Travessão. Quando que eu uso travessão? Gente, esse travessão é maior. Quando faz aquele muito pequenininho, hífen, são completamente diferentes. Travessão, aquele risquinho que a gente coloca para indicar uma fala de uma personagem. Vírgula servem para pausar no texto e ainda para separar elementos. O brigadeiro é doce, mole, marrom, saboroso e por aí vai. Sempre coloco uma vírgula para separar essas informações, esses elementos que são características do brigadeiro. Ponto de exclamação. Ele é tão importante no texto porque ele expressa nossa emoção, seja de raiva, de alegria, de tristeza, de dor. Ele expressa a emoção. E o ponto final, ele termina uma ideia ou termina um discurso. Então, ele afirma, pronto, passou a ideia, ponto final, acabou. Então, agora, eu quero que vocês pausem para assistir o vídeo que está lá no canal, lá no grupo do WhatsApp. Compartilhei o link, então assista o vídeo antes da gente prosseguir. Prontinho? Então, vamos lá. Cada um dos sinais de pontuação tem relação com o uso das letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, a vírgula. Antes e depois da vírgula, usa-se sempre letra minúscula. Sempre letra minúscula, antes ou depois da vírgula. Gente, exceto se após a vírgula vier um nome próprio. Nome próprio sempre vai ser escrito com letra maiúscula, mas antes ou depois da vírgula, sempre letra minúscula. Vamos ver o exemplo? O velhinho tinha razão. E, mais do que isso, Taiti, letra maiúscula porque é nome próprio, percebeu que ele era uma boa pessoa. Então, antes e depois da vírgula, sempre letra minúscula, a não ser que seja um nome próprio, como foi Taiti. Vamos lá. Travessão. Após o travessão, em um diálogo, usa-se sempre letra maiúscula e nunca minúscula. Então, travessão começa com letra maiúscula.
Olha só. Conversaram tanto que nem perceberam a chegada da tarde. Travessão. Vovô. Vovô é um substantivo comum. Mas como ele está depois de um travessão, letra maiúscula. Vovô, eu já vou embora. Depois da vírgula, eu, letra minúscula, disso vocês já utilizam direitinho. Vamos lá com os 2 pontos. Após os 2 pontos, usa-se letra minúscula. Após 2 pontos, letra minúscula. Exceto se o que vier após 2 pontos for nome próprio ou iniciar a frase. Então, após 2 pontos, letra minúscula. Tá? A não ser que você esteja iniciando a frase ou esteja utilizando uma travessão, aí vai iniciar a frase, ou se for substantivos próprios. Vamos ver o exemplo. Itaiti era assim, 2 pontos, letra minúscula. Um garoto muito esperto. Então, não é início da frase. Continuou, 2 pontos, letra minúscula. Ele mora numa terra quente, 2 pontos. O nome dessa terra quente é Ribeirão Preto. Então, letra maiúscula. Ao ouvir essas palavras, Taiti disse, 2 pontos. Agora eu vou começar a frase. Travessão, vovô, letra maiúscula. Vovô, meu pai morreu na guerra. Tá? Então, letra maiúscula, porque está começando uma frase e após o travessão, que sempre vai ser letra maiúscula. Ponto final e pontos de interrogação e ponto de exclamação. Olha, vamos ver os ponto final, pontos de interrogação e exclamação. Após esses sinais, usa-se sempre a letra maiúscula. Ui, que alegria, que maiúsculo. Olha só. E será que o Taiti iria desistir de lutar? Nunca, uma N maiúsculo. Nunca. Interrogação. Exclamação. Ele é um garoto determinado. Ponto. Nada com letra maiúscula. Nada o irá derrubar. Então, vamos. Depois do ponto de interrogação, nunca se escreve com letra maiúscula. Exclamação. Ele com letra maiúscula. Ponto final. Nada com N maiúsculo. O irá derrubar. Vamos, faça uma leitura de tudo isso que a gente acabou de ler aqui e faça as atividades. Então, vamos lá na página 38. Atividade 1. Releia o diálogo entre Taiti e o vovô e contorne todos os sinais de pontuação. Gente, só contornar os sinais de pontuação. E ao fazer isso, vai observando se a letra está maiúscula ou minúscula, para você memorizar aqueles conceitos, aquelas regras que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Vovô, o que o senhor faz perto desta árvore? Ah, eu estou cuidando dessa cerejeira. Esta árvore é como se fosse minha filha. E por que o senhor cobre a árvore com palha? Veja, logo vai começar o inverno e a cerejeira sente frio como as pessoas. Esta árvore é velha e por isso sente mais frio ainda. Para que ela possa suportar o inverno, eu a cubro com palhas. Circule todos esses sinais de pontuação. E agora, complete a tabela da página 39, complete a tabela de acordo com o texto, inserindo sim ou não, ou depende, para o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Então, você vai completar a tabela com sim ou não, ou depende. Então, vamos aí estudando as regras. Uso da pontuação. Após o ponto final,
Letra maiúscula ou minúscula? Letra maiúscula, sim ou não? Ou depende? Letra minúscula, sim ou não? Ou depende? E assim você vai preenchendo todos os dados da tabela. E agora, são exercícios para casa. Atividade 3, página 39 e atividade 4, página 40. Façam essas atividades para fixar. E agora vamos lá. Olha a surpresa. Gente, no dia 15, no sábado, 15 de agosto, o colégio estará promovendo um drive-thru da saudade. Então a gente sente, quando fala para vocês que a gente sente saudade, porque a gente sente mesmo. E acredito que vocês também sintam em algum momento, sentem saudade da escola, dos colegas. Então a gente quer se sentir um pouquinho mais próximo. E para isso, nós estaremos na porta da escola, vai ter surpresa, mas vocês vão passar de carro e vão fazer uma paradinha na mesa, né, da série de vocês, tá? Então, os professores estarão lá e a gente vai fazer isso. Vocês podem fazer cartazes, se quiserem, e colar no carro para a gente fazer um passeio bem legal. Tá bom? Que essa manhã de sábado seja uma manhã especial pra gente se rever. E agora, eu quero sim que vocês façam atividade de casa, mas eu quero também que vocês descansem antes da atividade. Seria bom que o descanso viesse antes da atividade. Então, tenha um bom descanso. Não precisa dormir assim como o Snoopy, não. Mas podem brincar, fazer um lanche e aí depois volta para as atividades de casa. Beijo grande, até amanhã.